E na última semana de fevereiro, televisões nos 4 cantos do mundo foram ligadas ao mesmo tempo para assistir ao Oscar. Portanto, no quadro Perfil deste mês, não podíamos deixar de entrevistar um jornalista que sempre esteve envolvido no cenário cinematográfico. Entrevistamos o renomado jornalista e crítico de cinema, Fernando Zammit. Confira na reportagem de Bruna Baroni. Eu nasci no interior de São Paulo, a cidade é Taubaté, 120 quilômetros aqui da capital. Na época, era uma cidade que tinha 50 mil habitantes e tinha 8 cinemas. Proporção realmente que não existe hoje mais, né? Hoje a cidade tem 400 mil habitantes. Mas a minha infância foi na virada dos anos 50 para os anos 60. E o grande lance da infância e da juventude naquela época era cinema. Então, desde garoto, eu já me ligava em cinema. O cinema sempre era o porto seguro da gente. E, ao mesmo tempo, era uma janela aberta para o mundo. Então, a gente aprendeu a namorar indo ao cinema. A gente aprendeu a beijar vendo filmes. Naquele período, eu nem sonhava em jornalismo. Eu, particularmente, queria seguir arquitetura. Mas, por força das circunstâncias, eu descobri que o curso de arquitetura era integral, você tinha aulas de manhã e de tarde, eu precisava trabalhar, então eu mudei. E jornalismo era um curso que havia só um período. E eu entrei na USP, eu me formei pela Escola de Comunicações e Artes. Sabe qual foi a primeira impressão que eu tive? Que jornalista era uma coisa diferente? Com os Três Patetas. Havia uma comédia dos Três Patetas que eles queriam entrar numa corrida de turf, de corrida de cavalo, num jockey club. E eles não tinham ingresso, não tinha dinheiro para pagar ingresso. Aí eles rascunhavam um cartãozinho assim, escrevia press, e colava no chapéu, colocava o chapéu e press, e porta aberta, entrava. Assim, puxa, ser jornalista deve ser bom. A gente entra de graça em muito lugar. Antes de ser repórter mesmo, eu tive uma passagem como revisor do jornal Estado de São Paulo. E isso deu uma bagagem muito grande quando se lida com revisar o português, a gramática, esse cuidado, esse apuro que você tem que ter. No comecinho de 76, eu fui convidado para trabalhar no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, na sucursal de São Paulo. Nós cobríamos realmente só os assuntos importantes, só os assuntos pulsantes. Então eu praticamente cobri a ascensão do sindicalismo novo, a campanha da anistia, a campanha da redemocratização, a campanha direta já. Isso tudo eu vivi graças ao Jornal do Brasil, que era um jornal muito importante na época. Mas eu cobri buraco de rua nos diários de São Paulo. Fiz assuntos triviais, assuntos pequenos, menores. E é justamente esses assuntos menores que vai fazer o repórter conhecer como é que é a vida, como é que são as pessoas. Depois do Jornal do Brasil, eu fui para o Diário do Grande ABC, eu fui ser o editor executivo do jornal. E foi um período muito bom, porque acrescentou muita coisa que trazia a novidade da informatização. E depois desse período, eu fui para a Rádio Jovem Pan, onde eu fui âncora, fui apresentador, fui também chefe de reportagem, mas eu devo confessar que o melhor das coisas é ser repórter. Ser repórter, estar na rua, perto das coisas, é um dos melhores lugares para que um jornalista possa estar. Por que eu passei para o microfone? O ataque dos americanos na Guerra do Golfo aconteceu à noite, 9h30, quase 10 da noite. Eu estava na rádio e eu era o único repórter que estava naquele momento. Então não tive dúvidas, eu entrei, interrompi o programa que tinha e começamos a dar um noticiário. Naquela época, 1991, as notícias vinham por telex, não tinha internet, hein? Veja bem. Então vinha rapidamente, os telex começavam a vir. E foi quando a CNN também foi possível captar a CNN. Então a gente tinha duas fontes. Então eu passei a dar a notícia no ar de uma guerra. O rádio era uma ligação muito forte, muito afetiva. Eu era um garoto que não sabia nem ler e acompanhei a Copa do Mundo de 58 pelo rádio. Essa ligação do Oscar, baseada em fatos reais, tem muito desse tempero do jornalismo. O ganhador Birdman tem muito de real por causa dos bastidores do teatro e tem bem do personagem que o Michael Keaton, ator, viveu uma história parecida. Ele foi um super-herói, o Batman, e o segundo filme ele pulou fora. E hoje, aos 60 anos de idade, ele tenta provar que ele é bom ator. Não ficou com o estigma do homem-pássaro que está lá com ele. É uma história real, tem muito do real. O primeiro registro cinematográfico que existe da história do homem é 1895. O primeiro filme se chama A Chegada de um Trem à Estação. Repare só na imagem. Você tem a imagem com a câmera parada e o trem está chegando à estação. É um registro jornalístico, documental.
não deixa de ser jornalismo, porque ele está registrando um fato. Vivemos, assim como o jornalismo, um momento de transição. Hoje você não vê cinema quase no cinema, nessa grande sala maravilhosa. Não tem quase isso. Você vê pela internet, você vê filmes no seu computador, você vê filmes no seu celular quando você está no metrô, você baixa o filme para você assistir quando você quiser. Então, a forma de se ver é muito diferente. Nós vivemos essa transição e o jornalismo também está vivendo e passando por essa mesma crise do cinema. E o jornalismo de hoje está se perdendo, o jornalista não vai mais para a rua, não vai ver a realidade, né? O jornalista tem que olhar tudo, tem que reparar no detalhe, né? O jornalista tem que ler, cineasta também tem que ler livro de tudo, ter gosto pelas coisas, olhar as coisas à sua volta, enxergar detalhe. Nessa sala de cinema tem quantas histórias? Quantas histórias temos aqui quando isso era cinema ou quando esse teatro tem? Cada pessoa traz uma história dentro de si. E o cinema espelha muito isso. A ficção vai trazer isso. Então, esses são os ingredientes. Sobretudo, gostar do que faz. Ter paixão pelo que faz. Tanto jornalista quanto ser cineasta. Então você vai ver tudo isso está presente na vida da gente sempre por perto. E agarrar, porque na vida é assim que tem que ser.